Fala pessoal, chegamos ao 6º episódio do Pode Incluir, o podcast da Neurodiversidade, e hoje é um episódio muito especial que eu estou recebendo aqui, uma psicóloga com doutorado em psicologia, é uma pessoa extremamente inteligente, uma mulher que, como muitos casos que a gente tem, sobretudo no Brasil, foi diagnosticada tardiamente, já na fase adulta, com TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e também altas habilidades e superdotação. A gente vai falar um pouquinho disso tudo, um pouquinho da trajetória dela, que vocês vão adorar conhecer. Estou falando da Carla, doutora Carla Valviesse. Isso, Valviesse. Isso, Valviesse, acertei. A gente fica preocupado de errar o sobrenome, um sobrenome desse difícil e bonito também. Obrigada. Obrigado pela presença aqui, Carla. Muito bom estar recebendo você. Tenho certeza que será um papo muito agregador, muito bacana, viu? Que bom. Olha, essa aqui é a câmera assim, que você, caso queira conversar com as pessoas que nos assistem, de resto vai ser um papo entre eu e você. Então, nesse momento, se apresenta um pouquinho, pode falar um pouquinho de você, da sua trajetória, e aí a gente vai batendo papo. Então, eu atualmente sou chefe do Serviço de Psicologia do Instituto de Neurologia da UFRJ, Instituto de Ouro do Couto, né? Lá eu sou responsável por todo o serviço de psicologia, a gente atende somente patologias neurológicas, né? Uma gama muito grande, do AVC, a Parkinson, diversas. E a minha especialidade é realmente os transtornos invasivos do neurodesenvolvimento, sobretudo na fase do adolescente e do adulto. Mas essa é que é a trajetória, né? Eu não sabia que era autista. Pois é, foi com que idade, Carla? Nossa, por volta Você dos 50 anos. E, na verdade, caramba, sim. 50 anos. Eu não sabia nada. Pra mim, só não tinha nem 50 anos de idade. Não, eu tenho 60. Olha, rapaz, essa família, né? Essa família é abençoada, genética boa, hein? Parabéns, parabéns. Não parece. Legal. Existe uma fala de uma certa jovialidade no HSD. Ah, é? Pode Porque ser. como é um cérebro que está procurando novidade a cada segundo, ele se encanta com muita facilidade com tudo que pode ser compreendido pela mente. Legal. Então, meio que florezinhas explodindo no asfalto viram um dia de pensamento, porque você tem a física da coisa, você tem a expressão da beleza, você tem a mensagem filosófica por trás daquilo. Então, as coisas são vistas de outra maneira por um cérebro assim. Eu imagino. Ô, Carla, você sabe que eu sou especialista em educação especial, né? Minha área é educação. E dentro do contexto da educação especial são 3 grupos, né? Os estudantes com deficiência, e qualquer uma delas. O TEA, que antes era Transtorno Global de Desenvolvimento, né? Com a questão do DSM passou a ser TEA, em 2013. E altas habilidades de superdotação. É um grupo que não ficou de fora. Sim. Né? Desse grupo, você sabe que um deles não está classificado como patologia. Que é o HSD, altas habilidades ou superdotação. Sim. As 2 nomenclaturas concorrem no Brasil. Nos documentos oficiais, pelo menos pedagógicos, sempre está junto, né? Sim. Não tem uma desassociação do que é um, o que é outro. Mas em tese teria, talvez, né? Não sei. O que acontece é o seguinte, como a própria questão da inteligência, né? Como é que isso é tratado quando você vai fazer estudos sobre a inteligência? O que é dotação? Dote é algo que você traz com você. Sim. É inato. Então, seria uma construção cerebral que, se valorizada pelo meio, caminha numa direção. Se não valorizada pelo meio, caminha em outra direção, tá? Perfeito. A habilidade, para o MEC, inclusive, é algo construído. Sim, adquirido, né? Adquirido. E aqui eu teria que questionar, como é que eu posso chamar de alta habilidade, né? Eu não estou dizendo que ele construiu com o tempo uma competência a mais que os outros. Isso é uma incorreção. Essa criança nasceu assim. Com a questão. Eu tenho um neto de 2 anos, vai fazer 2 anos. O meu neto já apresenta sinais tanto da hipersensibilidade, que a gente vai localizar no autismo, tá? Quanto apresenta uma hiperverbalidade. Ele hoje já tem muito mais que 150 palavras de vocabulário, ele não tem 2 anos. Aos 2 anos eu diria que pelo menos
100 palavras de repertório talvez fosse razoável, ele consegue ter mais que isso. Ele já faz a construção frasal com tempo verbal. Ele já consegue fazer frases com inteiros. Sim. Então... E aí ele treina, é visível que ele faz o treino da fala. Entendi. É visível que para ele a dicção é importante. É visível para ele também que acompanhar o tom é importante. Então, se você cantar perto dele, ele só vai cantar quando ele conseguir alcançar exatamente o tom. E aqui eu localizo já um hiperfoco em música. Ele, por exemplo, aprecia o som da sanfona, ele aprecia o som do saxofone e diz, eu quero saxofone, eu quero a sanfona. Mas aquilo, entenda, nós não temos músicos na família. Vovó canta. Uma coisa natural. Ele diz, vovó canta. Vovó, canta pra mim. Então, cantar é a nossa comunicação também. Qual o nome dele? Ravi. Ravi. Ravi tem 2 aninhos, 2 aninhos. Assim. Vai chegar a 2 anos agora em novembro. Mas é isso, assim. Quais são? O que Ravi tem de habilidade? Bom, habilidade não. Por que não? Porque não foi aprendido. Entendi. Ele está com 1 ano e meio. Ele está com 1 ano e o médico pergunta para ele: oi, Ravi. Ele diz: oi, como vai? E aí o médico peraí, qual o vocabulário dessa criança? O que é isso? O que está acontecendo aqui? E é espontâneo, não foi talvez treinado. Não. É dele, né? Não. Então, por dele. Isso, a crítica em relação à habilidade. A noção de habilidade não cabe pelo valor que ela tem como termo técnico. Se ela é algo adquirido, então não posso dizer que alguém tem altas habilidades, apenas respeitando os termos, né? Eu posso dizer que ele tem superdotação. Só que eu vou ter que lembrar o quê? Primeiro, não existe diagnóstico no DSM para superdotação. Não está... Não. Essa discussão é importante, sabe por quê? Considerar uma vantagem competitiva. Ter mais de um tipo qualquer de inteligência, porque não tem um tipo só. Aqui eu não estou falando nem de múltiplas inteligências, não é o conceito do Gardner, porque eu estou usando. Não é esse. Você tem variáveis na inteligência. De per si, todo corpo vivo é inteligente. A inteligência do corpo é sobreviver. Sim. Né? A inteligência do humano ela é dada por acordo social. Então, se eu não falar, como a minha inteligência vai ser medida? Essa é uma discussão que a gente tem que ter, porque quando a gente encontra crianças autistas que não verbalizam, a gente toma como certo um déficit intelectual. Isso não é coerente com a noção. Não necessariamente. Não com a noção de inteligência. Porque a inteligência, ela necessariamente não precisa ser verbalizada. Sim. Ela precisa existir. Agora, se a minha sociedade elegeu o instrumento linguagem como o elemento de conexão humana, bom, aí, por força de um contrato social, certas crianças serão excluídas. É verdade. Aqui não precisa ser nem criança. O mudinho, o quietinho, vai ser excluído. Ou vai ser notado. Tá? A gente tem aqui a fala como organizadora do pensamento. Não, a fala não é só ela que organiza o pensamento. A fala como meio de comunicação, não. A fala é um dos meios de comunicação. Sim. Um corpo se manifesta, sempre falando. O problema é que eu posso falar não verbalmente. A minha filha do meio, a Elisa, ela não se diz verbal. Ela pensa por imagens. É muito difícil para ela trasladar o pensamento dela de imagem para palavra. Então, muitas vezes, ela vai ficar muito mais quieta até do que precisa, porque ela não vai conseguir se expressar como ela pode. A potência da expressão dela não é verbal. E não é que ela não compreenda. Isso eu percebo muitas vezes. Porque uma criança parece não compreender a verbalidade, nós assumimos que ela não está tendo sentimentos, que ela não tem emoções. Isso não é real. Eu passo por isso bastante, né? Meu filho até nível 3. Não verbal, então. Eu digo que ele é não falante, porque ele verbaliza pelo tablet, a CAA. Sim. E conecta muito com o que a senhora falou. Então, repare. Sabe por quê? Deixa eu te contar. Eu não tinha ideia de que ele seria capaz de construir uma frase. Então, eu tinha essa percepção. Meu filho não fala,
Se não fala, não Sim. sabe. É o que eu pensava. Isso, A senhora acabou de quebrar esse paradigma. É uma indução que foi feita para você pensar assim. E aí, quando a gente apresenta a CA, que é o tablet, porque o tablet não é um pictograma, não é porque ele é apaixonado por tela, não é o dele. Sim. Infelizmente, mas faz parte. E aí vamos pro tablet, que ele já sabe, né? Não deu uma semana. Uma semana ele quer comer pipoca. Você entende? Aí ele montou quando a reserva de vida que tem ali dentro não aproveitada, porque a gente vai simplesmente basear-se em fala, para falar de comunicação. Não é só isso que está, de alguma maneira, estigmatizado no nosso pensamento. O mandato social, ele se imprime sobre nós sem que a gente consiga fazer nada sobre ele. Né? A questão aqui olha, eu tenho um cérebro, eu não sou um cérebro. Eu não concordo com estudos que vão tirar todo o resto e dizer assim, não, agora eu tenho que olhar para o cérebro. Mas eu tenho que entender que algumas coisas nas funções cerebrais foram significadas como mais importantes, outras como menos importantes. Então, o que é muito importante para demonstrar inteligência? Falar. Bom, então Carla vai ser sempre inteligente. É verdade. Porque Carla tem uma capacidade linguística, é a área de habilidade que ela tem. Mas eu vou só parecer. Inclusive, o exercício da retórica, o que é? Usar a linguagem para um fim que eu determine ou deseje. O que é uma propaganda? Um shampoo é capaz de tornar o meu cabelo aquilo que eu vejo na imagem? Então, por que essa mentira é contada para mim? Porque ela é contada só com os meus olhos e não com a boca. É essa permissão que o anunciante está aí. Ele tem a permissão de induzir o pensamento. Foi assim que a gente construiu critérios de beleza. Foi assim que a gente disse que ter um nariz fino é mais bonito que ter um nariz grosso. E da onde que a gente herdou essa ideia horrorosa? A construção daquilo que a gente consegue gostar ou não gostar é toda social. Eu sou uma pessoa autista. Eu não me encaixo no tecido social. Então, questionar essas coisas acontece na minha mente mais naturalmente do que na mente de pessoas ditas típicas. Sim. Né? Agora, olhar para uma criança e imaginar que só quando ela está falando, então ela se comunica? Não. Aí eu estou anulando tudo que eu sei sobre inteligência, sobre cérebro, sobre comunicação humana. Né? E aqui, você é pai. Como foi para você perceber que havia algo no seu filho que você ainda nem conhecia? Foi maravilhoso. Foi Entende? extraordinário. É uma potência, não é? Então, ele tem potências, além dessa, várias outras, que vocês ainda não conhecem. Que eu quero muito descobrir. Mas é porque a gente só vai perguntar para ele de um jeito que talvez ele nem compreenda a pergunta. E aqui, assim, me impressiona muito como a gente modulou a vida com regras que excluem pessoas de uma maneira muito mais voraz do que a gente imagina. É verdade. Porque a gente ensina o que procurar numa criança. A gente ensina ao pai e à mãe o que ele vai gostar na criança. O que é bonitinho. E a gente também faz esconder características que não estão nessa lista. É verdade. Então, quando uma criança se desorganiza sensorialmente, ela não só incomoda o outro, ela incomoda o próprio pai e a mãe que estão incomodando o outro. Sim. E ela é retirada do meio. Muitas vezes, em primeiro lugar, né? Mais os pais que, por conseguinte, ficam preocupados, né? Com os julgamentos, com as coisas que vão... com os olhares e... Mas como eu vou compreender essa vida se eu não vejo essa vida no meu cotidiano? É verdade. Olha, nós temos um grupo grande de pessoas com a doença de Parkinson no hospital. Muito grande. Atendemos continuadamente, alguns há 5, 6, 8 anos. Parkinson está arrolado nas neurodiversidades, porque ela é um comportamento cerebral alterado. Sim. Também é uma questão dopamínica, muito parecida com a questão dopamínica do autismo. Do autismo, os movimentos. Exatamente. Para eles vai afetar a mobilidade, mas não só. Eles vão ter, inclusive, o rosto em máscara, em pouco tempo. As características do autismo vão aparecer. Eles vão ter dificuldade de ir à rua,
Só que aqui tem 2 motivos. Um é o estigma social. Um é o fato de que eu saio na rua e se eu tiver que pegar um copo, olha o que eu vou fazer com ele. E quando isso acontecer, o imaginário social vai imediatamente para a bebida. Imediatamente para outro problema não relacionado ao Parkinson. Tem a ver. É verdade. E aquela pessoa sai da rua. Acontece que o que eu não vejo, eu não consigo criar imagem continuada daquilo como existência humana plena, aceitável. Se eu não vejo na rua ninguém tremer, nunca poderei sair na rua quando eu tremer. Estarei em perigo, estarei sendo observada, estarei sendo recusada. É verdade. Os pacientes perdem todos os amigos. Caramba. Se eles forem membros de igrejas, eles perdem os amigos. Até porque existe uma relação, não sei de onde se tira isso, de que se uma pessoa adoeceu, então ela foi de algum modo esquecida por Deus. Essa conversa eu já ouvi. Sim. Como se fosse algo que ele fez. É um raciocínio. Isso vem do berço, né, da nossa sociedade, sobretudo a ocidental. Lá que nos primórdios você já considerava uma criança com deficiência, quando nascesse, amaldiçoada pelos deuses. Uma criança canhota. Uma criança canhota. Já era uma questão de você imaginar com uma maldição de Deus. Exatamente. E tal. Impressionante. Caso ela nascesse da aristocracia, alguém ia amarrar a mãozinha dela para que ninguém percebesse. Caramba. Porque se ela é da aristocracia, isso vai ficar muito visível. Sim. E ser canhoto é um dos nomes do mal. Então, é uma coisa... Entenda bem, a gente tem um cérebro, uma mentalidade muito rica, mas ela é capaz de muita fantasia também. Então, distinguir fantasia de realidade, lidar com patologias. O autismo, por exemplo, ele foi associado nos primórdios à periculosidade. Por que ele é associado à periculosidade? Bom, gente, porque a gente sabe que a noção de autismo não nasce com Léo Kanner, né? Era considerado uma esquizofrenia, né? Um tipo Mas o Kanner, olha só, ele lê uma autora ucraniana, uma psiquiatra ucraniana chamada Grunia Sukareva. A Grunia Sukareva escreveu em jornais alemães sobre o autismo. Ela descreveu o autismo. Isso antes do... Antes do Kanner. O Kanner chegou a citar Grunia Sukareva uma única vez em seu trabalho. Ele cita uma vez, depois ele se apropria de tudo que ela escreveu como se fosse... Eu juro, eu preciso ler mais, então. Pra não saber. Porque onde eu li, não... Mas o fato de ser mulher, provavelmente, é algo que se escondeu, então, e talvez não... Veja a exposição. Essa mulher publicou em um jornal de psiquiatria alemão os trabalhos dela. Não é um desconhecido. Não é. Era para estar bem... Não é? Mas ela era uma mulher. Sim. Se um homem pegar o trabalho de uma mulher aquela época, se apropriar, nunca não haveria discussão. E não houve. Isso já tem historicizado, a gente já tem história disso. Sim. Tá? Então, assim, o Kanner pega o trabalho dela. O Asperger também pega o trabalho dela e não cita nenhuma vez. Impressionante. O Kanner cita uma vez só. Então, o fato dele ter citado, na verdade, foi o que incriminou ele. Porque depois que ele citou, se você for procurar o material dela, você encontra e... Veja, essa mulher não criou as noções que o Kanner criou. Ela não questionou frieza materna. Esse questionamento foi posterior. Ela não colocou a questão das mães geladeiras e tal? Não. Isso foi... Não, ela apenas observou as crianças e disse: há algo aqui. Entendi. Essas crianças são diferentes. Sim. O que é isso? Ela vai se perguntando. Eles não, eles vão afirmando. Afirmando várias... A ciência tem essa questão. Sim. A gente precisa entender, sobretudo, veja, nós estamos aqui em 2026, quando inventamos as primeiras imagens que mostraram assinaturas neurológicas de patologia. Quando inventamos as imagens que fizeram com que a gente descobrisse que bipolaridade era um construto neurológico e não psiquiátrico. Por exemplo, mais ou menos 1993 a 95. Muito recente. Não tem 30 anos. Muito recente. A gente descobre que, morfologicamente falando, por exemplo, não há alteração nenhuma numa pessoa autista.
Morfologicamente falando, não há. Quais são as alterações? Elas são cromossomiais, elas são por acendimento de área, ou seja, por estimulação de área. A circuitaria, né, neural do indivíduo, né? É funcionamento mesmo. O caminho neurológico de processamento é diferente. É diferente. No entanto, fomos expostos a uma noção de normalidade dada por um funcionamento. Sim. O típico. Típico aqui só significa que ele tem maior quantidade do que outro. Verdade. Enquanto está hoje a proporção do autismo pelo CDC americano, mais ou menos 26:1. Já está em 26:1. A última leitura que eu vi era 31:1. 31:1, já está baixando para 26. O que acontece aqui é o seguinte: eles só medem crianças de 8 anos. Então, eles têm um extrato apenas das crianças diagnosticadas. O que significa que você pode ter uma incidência maior ainda. Nesse extrato permanece 3 vezes meninos, 1 vez menina. Então, a não identificação da mulher autista permanece. Sim, veja. O único instrumento que a gente tem no Brasil feito especificamente para mulheres é o ERA-F. O ERA-F é um questionário que foi lançado em 2025. Então, faz 1 ano que eu tenho isso. Se eu uso um SRS-2, muito provavelmente eu vou ter problemas até na transculturalização. Como que um pai vai dizer, por exemplo, a responder a pergunta sobre se o filho dele é exótico? Quem que vai dizer que o filho é exótico? É o que nunca foi visto. Exótico, fora da ótica. Ele é algo que ninguém vê. Então, ele é diferente de todo mundo. Eu, pai e mãe. Mas a pergunta é essa. Difícil. E essa questão da incidência masculina, né, tá 3:1 agora, é muito pela questão também de compreensão e entendimento social. Porque você vai olhar para uma menina introvertida, quietinha na dela, você vai achar que é um comportamento natural que esperaria isso. Mas ela é menina. Menina não é isso, não pode. Já o menino é diferente. Você tem uma expectativa social de ser um pouco mais, né? Enfim. E aí você consegue identificar uma questão mais facilmente. Na minha opinião profissional, só por isso. Só por isso, né? Por isso. Porque tenho para mim que se não fosse isso, talvez estaria ali acompanhando a proporcionalidade de mulheres para homens normal, quase que um meio-meio. Se a neuroplasticidade é contexto dependente, e ela é, uma mulher, uma pessoa que nasce, é considerada mulher ao nascer, ela vai crescer com uma carga social completamente diferente da carga social imposta a um menino. Ela vai ter que aprender a lidar com situações que o menino não passa. Verdade. Ela vai ser exposta a regras muito mais cobradas, muito mais intensas, em muito mais quantidade, volume. Desse modo aqui, se um garoto performa o autismo, ele pode inclusive ser chamado só de tímido. Verdade. Não acontece. Agora, se uma menina faz isso, ela é até mais valorizada. É verdade. Isso é vantagem. Só que não é. Sem dúvida. É vantagem por uma via preconceituosa. Né? Mulheres cis não são diagnosticadas. Se elas forem HSD, então, aí não são diagnosticadas mesmo. E o que acontece é que não ser diagnosticado não significa não ter diagnóstico. Ela não tem o diagnóstico correto. O que acaba acontecendo? As comorbidades, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado, muito comum que ela já tenha esse diagnóstico e já esteja medicada para isto, né? Aí ela pode ser confundida, aconteceu agora há pouquíssimo tempo comigo, uma paciente que estava há uns 4 anos já medicada, como uma paciente bipolar. E eu não estava vendo bipolaridade, porque a bipolaridade ela é muito mapeada, o DSM explicita. Cadê os episódios hipomaníacos, no mínimo? Sim. Cadê os episódios maníacos? Tem os marcadores muito bem... Tem marcadores muito mais bem delimitados até do que marcadores para o transtorno do espectro autista. Essa pessoa não tinha esse dado.
O que acontecia é que a inadequação social dela fazia ela dizer: eu não consigo fazer amigos, é o meu temperamento, é o meu jeito de ser. E a gente não consegue compreender que um meltdown nada mais é do que uma desorganização que, em se tratando de uma mulher, essa desorganização pode ser mais barulhenta se tiver associado, por exemplo, ao TDAH, muito comum, e aí ela vai ser confundida, como se ela agitasse o ambiente em certo momento e depois desagitasse. Mas ela não está fazendo uma euforia, não está fazendo um episódio maníaco, não tem o marcador, né? Nós temos escalas para isso. Para bipolaridade, a gente tem várias escalas. De qualquer modo, essa psiquiatra pediu para conversar comigo, porque é constrangedor para ela. Sim. Ela está medicando há 4 anos uma pessoa. Qual a medicação de bipolaridade? Imagina. É lítio. Caramba. Então, essa pessoa já estava fazendo impregnação, já estava com tremor. Caramba. Sabe, assim, aquela medicação é uma medicação desnecessária. No entanto, a minha conversa com uma psiquiatra no sentido de, por favor, compreenda, não é você. A questão diagnóstica é muito complicada. A própria paciente estava convencida de ser bipolar sem nunca ter tido um episódio de euforia. Caramba. Ela só tem depressão. Né? Eu tenho, assim, ex-alunos que hoje estão na rede. Eu sou do UFRJ há muito tempo, né? Estão na rede, mandam pacientes para mim que já estão no CAPS. Sim. E assim, Carla, vamos conversar? Ele está medicado aqui para depressão já tem 8 anos, a gente não está vendo nada. Você pode dar uma olhada? Eu vou olhar. Por coincidência, olha, aluno da UFRJ, AHSD, TDAH e autista. Então não vai fazer efeito. Não tem como fazer efeito. Sabe por quê? Essa pessoa teria que aprender sobre si mesma. O autismo não é uma coisa tão clara assim. Ele nem é uma coisa só, ele é um espectro. Qual o outro espectro que existe no DSM? Só tem mais um. É uma patologia do globo ocular. Caramba. Nós somos o único espectro. E espectro quer dizer que uma pessoa pode ser hipersocial Sim. ou completamente não possível de socialização. Verdade. Só não. É assim, ela pode ser muito, muito inteligente e ela pode ter déficit de inteligência. O problema é que o que eu estou te descrevendo aqui já é a raça humana. Sim, verdade. Acaba que... E o problema, sabe qual é? Que quando uma pessoa autista começa a falar do quadro, ela começa a querer falar de como que a gente classifica o que é patológico. Não é difícil. Porque eu não... Todo ano mudam as estações, mudam as vitrines e nós seremos levados a comprar uma roupa nova, provavelmente com uma cor nova que você nunca imaginou usar. Bom, é bom ter neuroplasticidade? Sim. Mas é bom ceder a toda e qualquer emissão de fora que venha pela via do convencimento? Não. Então eu não consigo comprar um verde neon porque todo mundo está usando. Sim. Eu não quero isso na minha vida. Eu não quero nem gostar disso. Cara, você sabe que, falando agora um pouco de espectro, a gente tem um... Eu não sei o quanto exatamente você acompanha, mas a gente tem um debate, talvez não no meio acadêmico, eu não vou poder me assegurar, mas não no meio acadêmico também, mas certamente nas redes sociais, sobretudo, da questão do espectro, né? Que em 2013, quando essa nomenclatura entra e você aumenta ali o guarda-chuva do que é o TEA, né? E algumas pessoas da área já começam a, de repente, querer fazer um movimento retrógrado nesse sentido. Tem também uma defesa, uma linha que vai tratar da questão do autismo profundo, né? Que é um termo que já se usa, mas não está documentado, não é oficial, mas espera-se que talvez hajam mudanças no próximo DSM que acredita-se estar por acontecer, porque né, você já tem do último para cá, você já tem aí, né, que foi 2013, já está indo para 13 anos e sim, estaria na época. Está mais ou menos por acontecer agora nos próximos 5 anos, talvez, assim, na média.
E aí, alguns pesquisadores, eles comentam que pode ser que haja um passo atrás na questão do autismo nível 1. A gente teve uma discussão importante agora no STF sobre a questão do autismo nível 1, né, na reforma tributária, com a isenção para veículo e tal, etc, etc, etc. O que você pensa disso? Não sei se você já se pôs a pensar ou qual que é a sua opinião em relação a isso. Eu tenho uma opinião aqui que eu falo depois. Do autismo profundo, eu vejo sentido a gente ter essa nomenclatura. Mas por uma razão que não se conecta com a área médica, não. É uma razão apenas para a questão de política pública. Sim, entendo. Que eu acho que as características do autismo, que eu já estou chamando de profundo, que seria um nível 3 ali, com uma deficiência intelectual associada, são características muito particulares que, em geral, quando se olha para as políticas públicas, elas não vão ser contempladas. Sim. Como um exemplo, uma pessoa que talvez precise usar fralda por resto da vida. Sim. Você entende? Né? Porque a gente tem muitas políticas importantes, interessantes, que vão abarcar, por exemplo, o nível 1, a cota em concurso público, né? E algumas outras coisas, que quando a gente olha para o autismo profundo, eles jamais vão fazer uso desse tipo de política. Né? É um indivíduo que talvez não vai se alfabetizar, nunca. A gente sabe que, infelizmente, acontece. Mas como que é para você isso? Então, em primeiro lugar, eu trabalho com ciência, né? E ciência, ela tem modos de apurar fatos. Sim. No dia de hoje, o que nós temos ainda é, na minha opinião, algo que precisa ser modificado por vários fatores. Primeiro, porque a gente está engatinhando. É verdade. A gente conseguiu olhar a imagem. Então, quando a gente olha a imagem, o impacto foi muito grande, obrigou modificações, porque a gente viu uma coisa que é real. A gente deixou de fora Por exemplo, a gente transformou a gente criou critérios e chamou de psiquiátricos alguns quadros que são neurológicos. Sim. Né? Se a gente não tem essa disseminação de informação, a gente continuaria tratando as pessoas como se elas tivessem um defeito mental. E aqui tem vários modos de olhar a questão. Né? Em primeiro lugar, a gente está se perguntando que fenômeno é esse que acontece na humanidade, que mais pessoas começam a nascer com hipersensibilidades. E aí, aqui eu vou te lançar uma pergunta, talvez um pouquinho provocadora. Quando nós que fizemos esse mundo aqui, inclusive esse que a gente está vivendo agora, o modo como a gente fez ele já foi hiperiluminado. A iluminação que a gente criou não é neurologicamente saudável. Quanto mais branca uma lâmpada, e aí ela seria melhor, né? Porque ilumina mais. No entanto, ela fere. E no caso do TDAH, ela causa reação na sala de aula. Ela vai modificar o comportamento. Eu tenho um excesso aqui de luz. Aí eu ainda tenho as telas. E aí eu ainda tenho os sons. Sim. Nós criamos um mundo que talvez Muito não estímulo. seja capaz de ser recebido por este corpo sem que ele reaja. Verdade. O Bader Cohen, que é um maior psicólogo do Reino Unido, ele já foi uma pessoa muito careta falando sobre autismo. Ele achava 1000 coisas que ele não acha mais. Hoje ele vai a público para dizer: eu considero que autismo é um tipo de mutação. O corpo humano está reagindo a alguma coisa. Ele está mudando por algum motivo. Quando eu olho para o mundo, eu vejo o excesso de luz que ele me manda. Eu posso estar desenvolvendo uma incapacidade de ver reativa aquilo? Uma reflexão. Hoje, olha só hoje a gente consegue ver ferida neurológica por trauma. Ver em imagem. Porque caminhos neurológicos são desfeitos e eu consigo ver isso em imagem. Minha opinião é que a gente não sabe. A minha opinião é que a ciência não é capaz de dizer não sei. Eu ainda não sei. Até onde eu sei. O que eles trataram de fazer? Em primeiro lugar, retirar a nomenclatura Asperger. Isso era um problema para eles. Se você considerar que as pessoas Isso que... por conta do que Asperger fez, por causa Sim, do histórico, é meio... Foi. Eu, quando li, eu falei assim, não merecia. É nesse sentido mesmo? Sim.
Tá. E ele merecia, na minha opinião. Você acha merecia que até ele- muito mais. É mesmo? Aquela pessoa era profundamente doente. Aquela pessoa era um Asperger. Quando ele descreve ele mesmo nos diários dele de infância, ele fala dele em terceira pessoa. E quando ele vai fazer a descrição de Asperger, ele vai dizer, são pessoas que falam de si mesmas em terceira pessoa. Aqui, vamos lá. Eu tenho na minha mão 25 crianças. Todas elas são judias, todas elas estão encarceradas. E quando as meninas não se comportam do jeito que eu digo que é Asperger, então elas são tiradas e não voltam mais. Isso aqui é uma pesquisa maquiada. Ele forçou. Sim. Mas qual era o projeto? O projeto era encontrar o soldado que mata sem dor. Por isso a relação com a não empatia. Até hoje, lá no Instituto, tem pacientes que são formados, são médicos. Às vezes, o SUS é aberto para todos, né? A gente atende isso pelo SUS. E aí um deles vira e fala assim para mim, meu Deus, Carla, você não pode ser autista, você é muito empática. E eu, para ele, ele é doutor, né? Doutor, eu sou hiper empática. Eu sou incapaz de não sentir o que o senhor está sentindo agora por mim. Aliás, eu gostaria até de ser. Porque isso não é fácil. Agora, vamos lá. Como que é pensar essa questão do profundo? Primeiro, que profundo é uma categoria que não designa o que a gente imagina. O CDC usa a palavra profundo apenas para que ele localize exatamente isso, necessidades específicas dessa população. Mas o termo profundo significa estatisticamente mais necessidade de apoio e suporte do que qualquer outro. Tá? Eu não sei como só mudar a lei muda isso. Entendi. Eu não sei como, se o seu filho não for para a rua, quando que a gente vai ter convivência real? Sabe? E se ele ficar em escolas em que não existam outras crianças, como que as outras crianças vão saber lidar com isso? Nós crescemos sem nunca ter visto um autista. Então, eles não são... Não para a escola. Sabe? Fora mundo. Sim. Eles não são sociedade, eles não são o que eu conto. Para mim, essa questão é muito maior. Precisar de mais apoio, teoricamente, a ideia de 1, 2, 3 era para isso. Nível 3 de suporte. Ele precisa de apoio praticamente 24 horas por dia. Isso é descrito. Sim. Teoricamente. Aqui, talvez, o que aconteça seja o seguinte. O aproveitamento do que hoje nós chamamos de benefício é feito em maior número pelo autista 1 de suporte. Sim. Depende. A oferta de algo para o autista 1 de suporte é mais simples do que a oferta do serviço complexo de apoio a famílias. Verdade. Famílias autistas precisavam de comunidade. Como que você oferece comunidade? Você tem que mudar, inclusive, toda a lógica relacional, toda a lógica de comparecimento à escola, o próprio período de tempo. Sim. Mas aqui não é a escola pública que tem dificuldade de mudar. A escola particular não faz isso. E não é levada a fazer. Sim. Imagina, se a gente não consegue que pago tenha... Ofereça, né, adequadamente. O que a gente chama de benefício. Quando uma pessoa vai chegar a recebê-lo? Quando o nível salarial dela for muito, muito baixo. Então, não tem esse benefício. Benefício de concurso, ele é para PCD. Sim. A questão toda aqui é que, se a gente tira o autismo 1 de suporte do PCD, é porque ele não cumpre exigências de perda, de necessidade de auxílio e suporte. Eu não conheço nenhum autista que não tenha perda. Eu sinceramente, não conheço. Em tese, para que tenha o diagnóstico, você precisa necessariamente ter os prejuízos. Não é? Você precisa associados, senão... que o diagnóstico está fraco, porque ele não é um diagnóstico psicométrico. Autismo não é, embora você consiga ver questões psicométricas. Sim. Né? Mas eu não sei se isso vai mudar dessa maneira, porque, repara, o nível 1 de suporte vai continuar com as mesmas diretrizes. Sim.
Então, o que você está dizendo aqui? E eu concordo, aí sim, aí eu concordo com você. É preciso assistência integral para a criança que nasce autista, desde o momento que isso é identificado. É preciso identificação precoce. Sim. E quando eu falar que políticas públicas, também entenda que é preciso que haja um lugar na praça para o seu filho ir. Na pracinha. A pracinha pertinho de onde eu moro, bairro Peixoto. Você vai ver que tem vários balanços e um balanço especial grande para comportar uma criança grande. Aí você tem a subidinha, mas você tem a subidinha para criança. Então, aquela pracinha ali, ou bem ou mal, ela tem um espaço, 2 espaços, em que eu poderia levar meu filho cadeirante, por exemplo, e ele poderia sentar num balanço. Sim. Niterói está com um projeto muito bonito, que eu não posso nem dizer o nome, porque nem começou. Mas é um grupo de canoeiros. Muitos deles, tem 3 pacientes meu meio. Aí eles conversando e tal, vamos fazer um projeto para trazer as crianças para o mar. E já começaram o projeto deles. Crianças para irem para a canoa, depois eles vão lá, descem no mar, quando chega lá em alto mar, desce, vai brincar. Aquilo, poxa, falar de água, você já sabe que a relação da água para crianças autistas é uma delícia. Ela já é um meio neuroativador. É verdade. Né? Agora, adianta eu mudar a lei? Existe uma coisa aqui que você está perguntando para a pessoa errada. No Brasil, a gente tem lei demais. A questão não é a lei, é a execução da lei. É verdade. Nós estamos clamando por execução da lei. Não, se fizesse o que já tem, você não precisava de mais nada. É isso. Então, nosso clamor acontece com realidade, mas porque a lei não é executada. É verdade. E a coisa que eu mais vejo são pessoas se elegendo falando: eu vou fazer a lei tal, vou fazer a lei tal, vou fazer a lei tal. E quem vai fazer cumprir? Se só fizesse cumprir o que já tem, você não precisa Berenice Pina, quem vai fazer cumprir? Né? Verdade. A gente passou agora por uma questão de apartamento. Eu tentando explicar para a pessoa, pedir para ela não 30 dias para sair, para ela pediu rápido, né? Pedi 60, expliquei. Para mim, essa procura de apartamento é uma coisa que seria capaz de me tirar do trabalho. Seria capaz de me fazer ter que ficar na cama um tempo para poder regular. Sim, verdade. Né? E aí eles responderam assim: a senhora pode mandar seu laudo, por favor? A gente está pedindo assim 30 para 60. Eu não estou pedindo. Então, assim, se isso você não tem, por uma criança pequena você vai ter o quê? Você vai ter restrição de moradia. Experimente dizer que você tem um filho autista e tentar alugar um apartamento. É verdade. Porque eu já caí na bobagem. Eu falei: filho autista. A pessoa subentendeu que a gente seria barulhento. Não, eu acho que o enfrentamento... Você não consegue um plano de saúde se você falar que seu filho é autista. E nós já temos lei para isso. A lei, aqui que tá... Eu não estou dizendo que pessoas 3 suporte têm tudo que... Não estou. Mas eu estou dizendo que mais uma lei não vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer a execução das leis que já existem, com inclusão social plena. Inclusão social plena é pracinha, não é escolinha só. Ninguém vai só para a escola. Verdade. Você precisa sair, você precisa tomar um picolé na rua. Você precisa experimentar, se lambuzar todo, do jeito que você puder mexer naquilo, sem restrição do olho do outro. Então, boa parte do que a gente está pedindo não tem na sociedade. E aí eu vejo os políticos não irem adiante com essas propostas, porque elas também esbarram no eleitor de maioria. E o eleitor de maioria, ele quer o conforto dele. É o conforto sonoro, é o conforto existencial. Mostre-me somente pessoas ok. Sim. Psicologicamente falando, a gente tem uma relação muito ruim com finitude humana. E o que na verdade, mostra pra gente um transtorno invasivo? De que o controle nunca foi nosso. Eu posso nascer assim, meu filho, quando a minha filha teve um filho, ela tem que saber que está incluído no rol de possibilidades dela, pela carga genética familiar, ela pode ter um filho autista 3 suporte. Se ela não vai ter um filho pensando nisso, é melhor não ter. Sim. Porque, assim, a mãe dela é uma pessoa autista, o pai dela é TDAH, o irmão dela é um autista 2 de suporte,
A irmã dela é um autista, um de suporte. Qual filho nascerá? Não sabemos. O que a minha filha diz, eu agora só não quero rótulo, eu quero deixar ele ser o que ele é e ver... E engraçado é que a CIF também traz isso. A Classificação Internacional de Funcionalidade, ela tira a relação toda de existência, ela fala só em funcional. O que não funciona, o que funciona. Para o que não funciona, eu preciso dar apoio. Mas mais uma lei, quantas nós já temos? Verdade. Quantas? Quantas serão necessário escrever? Até que a gente se toque de que alguma atitude tem que vir também do tecido social. De compreender. Você não está vendo essas pessoas, mas elas existem. Exija que elas estejam aqui. Eu concordo. Essa questão é cultural e isso vem de muito tempo atrás. Sim. A gente tem uma sociedade que sempre foi muito excludente e até hoje é muito difícil para você. Eu faço uma comparação, que pode até ser uma má comparação, mas que é o seguinte: a gente adora bicho lá em casa, né? Minha esposa, sobretudo, adora. A gente tem um chihuahua. Né? E aí eu sempre faço essa comparação. A lei que protege os animais, ela é de 98, que é a lei do meio ambiente. Então, em 98, que para mim demorou muito já. 98 foi. Você imaginar que até 97 você podia bater num bicho, estava tudo certo, fazer uma maldade com um cachorro, ia ficar por isso mesmo, e só em 98 que a gente, não, gente, peraí, tem coisa errada. Bateu no bicho é crime. E a lei que consolida os direitos das pessoas com deficiência é de 2015. Então, a gente, enquanto sociedade, se ocupou primeiro de proteger os animais, que já demorou. Excelente colocação. Que já demorou. Excelente. E quando a gente olha para as pessoas com deficiência, ainda foi 17 anos depois. Você entende? Que foi ontem, foi 2015. Então, para mim, isso é um processo de negação da existência dessa população. Porque nós que acreditamos sermos normais, esse termo é horroroso. Normal é o que responde à norma. Normal é o que está na média. Normal, se está na média, então é medíocre. Medíocre é ok. Não medíocre é não ok. Peraí. Então eu vou buscar a média. Eu também vou buscar parecer com o outro. Eu não vou comprar uma roupa que mais ninguém tem. Você quer? Não, o uniforme está dado. A roupa que a gente usa é uniforme. Então, assim, não é uma questão com o autismo, é uma questão de excesso de uniformização. Que o nosso olhar, inclusive, quebra. A gente não quer olhar isso. A gente entende que se a gente não está vendo pessoas deficientes na rua, é porque elas estão trancadas nas casas delas, elas existem. Elas existem dentro das casas delas, e só. Então, enquanto elas não puderem passear na rua comigo, tem calçada para isso? Nem sempre. Tem condição de eu... Carrinho de bebê já não tem. Cadeira de roda, então... Mas isso é naturalizado como prática. Não é pensado que o direito só vai até certo ponto. Porque maioria é teoricamente normal. Então, se para mim não faz sentido. A nova lei, ela vai ser um novo modo de cobrar algo que eu estou cobrando um tempão. E não consigo ver. Educação hoje, você é professor. Eu já dei aula como professora de português para 53 alunos de 5ª série. É possível, professor? Nossa. 53, escola paga. Bota 40, 42 já é... Sim, agora nós... Estoura todo o limite pedagógico que haja. Pois é, mas nós pagamos essa escola. E nós dizemos que a criança autista atrapalha dentro dessa sala de aula. Eu vou te perguntar, atrapalha o quê? A decoreba? Atrapalha o fato de que já não há mais comunicação do professor com alunos? Se você tem 53 alunos, você já não tem muito mais a você fazer. Mas quem não tem 43 tem o quê? 53 tem 45? Aí 45 dá? É difícil. 40 crianças de 5ª série dá, Carla. Não dá. Não dá. Sabe por quê? Não se desenvolve inteligência assim. Se desenvolve capacidade de reproduzir conteúdo.
Não tem nada de inteligente numa classe escolar. Porque se eu não vou levar a criança a manipular nada, se ela não vai fazer experiência nenhuma, se para entender sobre processo de fotossíntese ela não foi lá no jardim para ver a planta, então ela vai depender de palavra e memória. Palavra e memória. Verbal, memória. Pronto, você condenou aqui, o não verbal já não pode estudar. É verdade. E o que tiver TDAH também não pode, porque não vai conseguir atenção para fazer isso. Mas você sabe que aí tem uma problemática. Paulo Freire fala muito disso. A escola, ela tem um caráter reprodutivista de sociedade e não de transformador. E qual que é o problema? A gente hoje mudar a escola preconiza mudar a sociedade. E a sociedade ainda é de uma maneira que você precisa, entre aspas, de entregar ali um cidadão que vai ser aquele cara que quer preparar para fazer uma prova, por exemplo. Por quê? Se você hoje quer fazer um curso, uma medicina, por exemplo, você tem que treinar esse cara para fazer prova, porque para você ser médico hoje, você vai ter que fazer uma competição super acirrada, que é uma prova que é de decoreba pra caramba. E se você vem e resolve primeiro mudar a escola lá, você pode, mas você não vai estar preparando esse cara. Não tô concordando com isso, não estou narrando a realidade. Você não vai preparar esse cara para fazer a tal prova. Por isso que tem uma coisa que é interessante mencionar, que a gente vai entrar num ponto agora, que é o indicador social. Porque quando você vai para uma escola de uma mensalidade caríssima, como uma escola bilíngue, eventualmente, que você tem ali um trabalho dentro de projetos, que aí vai existir essa coisa da manipulação, do manual, do mão na massa, de construção, de projetos, e não aquela coisa que sentou, ficar ali recebendo aquele monte de conteúdo, acumulando, reproduzindo. Esse cara normalmente é de uma família rica, normalmente não está preocupado em fazer o Enem, não vai fazer o Enem. Muitos já saem dali automaticamente que vão para a universidade, para fora, ou saem dali para fazer uma startup, vai ter investimento do pai. Então ainda entra aí uma questão social, que também não quer permitir que a criança que vem, de repente, de uma classe social desfavorecida tenha esse acesso. Porque isso faz com... Isso tem muitas funcionalidades. A ideia de cota vem para tentar quebrar isso de alguma maneira, né? Agora, o que acontece aqui é o seguinte, também espera-se, né, que haja essa formação de terceiro grau, porque nós não investimos em formação técnica. Verdade. Então, aqui o status social ficou localizado em ter o terceiro grau. Né? A gente não tem isso em países muito desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. Né? Em que você tem uma formação técnica poderosa ali, que garante para a pessoa uma qualidade de vida, de remuneração. Ok. Aqui nós organizamos de outra maneira. Nós temos, assim, talvez as maiores máquinas de produzir negócio aqui dizem respeito à educação. Porque isso, a gente transformou, o Enem agora até melhorou bastante, mas a gente transformou isso numa loucura. Agora, quer ver um negócio engraçado para pensar aqui junto? Qual o número percentual de vagas que a universidade pública tem para oferecer? Quantas vagas dentro do universo todinho de vagas no Brasil a universidade que é pública e não paga tem para oferecer? Ela tem para oferecer menos de 5% das vagas. Você entende que a gente está falando de algo que as famílias nem acessam? Elas vão pensar, meu filho vai entrar... Quando ela pensa isso, ela já está assim, meu filho vai ser os 5% que passarão. Verdade. Nós temos 30 faculdades, menos de 30, de medicina no Brasil, que são públicas. Nós temos quase 200 faculdades pagas de medicina. A maioria com nota 2. Nossa. Sendo quase fechado. Né? Então, assim, quem está formando as pessoas de fato hoje já não é a universidade pública. Verdade. Você entende? A discussão é uma discussão também só de palavras. Aqui o pensamento não acompanha. Porque se o pensamento acompanhasse, eu não ia esperar que meu filho entrasse na escola pública.
Sim. Simplesmente porque não tem vaga. Verdade. O número de vagas é determinado. Para cada, na minha área, faculdade de psicologia, existe uma faculdade pública e quantas privadas? Muitos. 20, 30, 40, 50, 60, né? Quem que realmente está educando as pessoas? É a universidade privada. Não é a pública. Verdade. Simplesmente não é. Então, quando eu peço isso, eu peço maior, vamos dizer assim, equidade na entrada, mas como é que vai ter equidade se eu não tenho vaga do outro lado? Esse ponto. Como é que vai ter equidade se eu transformei numa máquina de dinheiro educação? Ela é um valor. Sim. Né? Então, assim, o que acontece aqui é eu não tenho nem para oferecer, aí eu já estou dizendo que precisa. Eu concordo, tem que dar para o estudante cotista. Perfeitamente. Mas por que a gente vai fazer isso? Para conseguir que o equilíbrio venha pela escolarização. Sim. Você vai dar mais oportunidades, né? Aliás, agora há pouco tempo eu recebi, bonito, lindo de ver, né? Um grupo de professores da engenharia e tal procurou a gente para conversar sobre um aluno, né? Que esse aluno era muito diferente de todos os outros. E se eu podia conversar com ele, conhecer, fazer, né, uma neuroavaliação, e conheci e fiz. Esse aluno não só pensa por imagens, como ele só consegue compreender as coisas por imagem. Só que depois que ele compreende por imagem, ele está no laboratório de bioquímica, pesquisando doenças. Quando ele compreende por imagem, ele é capaz de fazer inferência, aferência, ele é capaz de aumentar, ele é capaz de pensar por imagens. Esse rapaz, ele chorou as 4, 5 primeiras vezes que a gente conversou. Caramba. Por se achar burro, incapaz, incompetente. Olha. Ele não é. Na verdade, ele é um gênio. E o que aconteceu ali foi que as pessoas conseguiram ver isso. E aí permitiram que ele viesse fazer. Eles é que indicaram. Sim. Ele fez entrada direitinho, CISREG, bonitinho, pelo SUS, tudo certinho, veio para avaliação. Quando a gente olha uma riqueza vivencial, como é que é a paternidade aqui? Pessoas semi-analfabetas, sem escolarização, uma família extremamente carente, um rapaz que precisou trabalhar a vida inteira e que muito provavelmente desenvolveu a capacidade dele por imagem, porque na infância dele não havia verbalização plena. Sim, com certeza. Né? Como que eu vou aderir a uma palavra se a palavra não tem valor? Se o modo de escrevê-la não é pensado, se ela não transita aqui no meu universo? Ele simplesmente foi lá e foi resolver problemas visuais. A isso ele tem acesso. E quando ele consegue, por exemplo, que alguém desenhe qualquer síntese proteica, por exemplo, está ali o desenho, do desenho ele sabe falar tudo. Mas se você colocar uma pergunta por escrito, ele já não sabe responder. Fica mais difícil. Ele não consegue. Ele não consegue entender, o processamento dele não é verbal, é imagético. Sim. Essa pessoa, ela já está convidada para o mestrado, ela já tem chance de explorar isso. E para mim é uma coisa assim, é algo que me move, você não tem ideia de como, de felicidade de ver. Mas o melhor não é isso. É uma pessoa olhar para você e dizer assim, eu me achava completamente ignorante antes de te conhecer. Eu nem sabia. Deve ser fantástico. Eu não sabia. Eu não tinha ideia. Será que é, Carla? Você falou, quer ver? E tem diagnóstico? Tem. Autismo. Esse, por acaso, foi... Aqui eu só posso garantir para você o HSD com o TDAH. Sim. Quando ele está junto com o TDAH, não vai fazer nada parecido com o autismo. O HSD pode levar, com o TDAH, ele, na verdade, pode levar até... Hoje em dia, a gente sabe que o TDAH é bem perigoso. Sim. Então, ele tem índice de risco, ele tem índice de risco em direção, ele tem índice de risco em capacidade de assumir ou não, quer ver, o papel social, pegar uma substância ilícita, levar para um amigo. O TDAH faz isso, talvez problematizando menos do que devesse,
né? Uma mulher TDAH, a tendência é que ela seja confundida com bipolar. Sim. Porque ela vai ter aquela busca por novidades muito intensa, pode parecer algo assim. Né? No caso desse aluno específico, ele tem um TDAH, ou seja, ele tem uma inteligência muito alta e, ao mesmo tempo, déficit de atenção. Sim. Então, o que ele descreve, geralmente, ele voa. Ele sai e fala, eu saio. Eu saio. Eu saio também. Se eu estiver na minha área de interesse, eu sou capaz de ficar, sei lá, esquecer que eu tenho pernas e ficar 8 horas sentada no mesmo lugar e escrever um artigo. Assim, ó, sentada. E aí, quando eu vejo dormência nas pernas, aí eu entendo que eu estou ali. Sim. Né? Você chegou a ver o último documentário do Senna? Que foi produzido pela família. Eu só ouvi falar, mas não assisti. Poxa, assista. Ele declara no meio do caminho um hiperfoco. Ele descreve o hiperfoco dele. Ele diz o que acontecia quando ele estava na pista. E diz, olha, a pista desaparecia, virava tudo um mesmo túnel, como se eu estivesse dentro de um grande túnel. E eu era a pista. Eu falei, entendi. Ele entra em hiperfoco. Verdade. Só que o hiperfoco, na direção, também tem questões. Eu posso não saber tirar do acelerador. Eu posso... Né? E aí a gente vai lembrando dos episódios, né? Das curvas, dele sendo aquele cara... Ele tem coragem de apertar o volante. Bom, o TDAH também tem. Caramba. Coragem de apertar esse acelerador aqui. Você um pouquinho mais. Que esse cara não tem medo de nada. E como é que é? Mas é um momento. Tá existindo ali. Eu sou pista. E aí eu entendo, cara, porque às vezes eu sou palavra, às vezes eu sou ideia. E quando eu sou, ela me toma de uma maneira que eu esqueço que existe almoço. Eu não tenho fome, eu sou capaz de passar sem comer, às vezes, o dia inteiro. E aí o estômago começa a doer. E aí, opa, hoje eu não Aí é que vem o sinal e que, peraí. Mas não é um bom sinal, já é um sinal de dor. Sim, sim. Então, assim, o que a gente estava falando antes sobre mudar ou não mudar a lei, eles vão modificar muitas coisas, mas não há uma tendência. Dificilmente as pessoas modificam algo que já fizeram no DSM. Eu gostaria que fizessem. Eles não têm costume de voltar. Eles não voltam. Até porque eles estão com uma situação difícil, né? Porque... Pensa bem aqui. A gente está no meio de uma situação em que é necessário salvar, inclusive, uma ciência. A ciência psiquiátrica. Sim. Porque se tudo é neurológico, o psiquiatra precisa ser neuropsiquiatra agora. É verdade, é verdade. Né? Porque aí ele pode não ter, vamos dizer assim, o conhecimento necessário para lidar com o teu sintoma. E aqui a gente vai tomar muito cuidado com isso, porque o grupo de pessoas autistas vai dizer assim, olha, eu não sei se isso é sintoma nesse sentido. Porque se a gente vai tomar como condição humana, uma condição humana não reconhecida, se ela não foi reconhecida, ela não pode se tratar também. Então ela está mais adoecida. Né? Que há problemas com essas pessoas? Há. Eu vou te dizer que não acho fácil. Sim. Não acho fácil poder precisar, por exemplo, de não ir trabalhar para eu poder, de alguma maneira, regular o sistema. No caso da hiperempatia, assim, nem para eu assistir um filme você tem que me contar. Caramba. Porque eu posso não sair do filme. As meninas eram de segurar. Porque tudo que acontecer na tela, o cérebro não é capaz de identificar quando você está vendo um filme. A emissão é igualzinha à emissão da vivência, né? Então, eu sou aquela pessoa que acontece lá um susto, aqui eu pulo da cadeira, eu vou ter todas as reações que todo mundo tem. Isso no plano relacional, antes de eu saber, eu meio que adaptava meu jeito ao jeito da pessoa ser, e essa daqui é uma das formas do HSD aprender. Para aprender, ele imita o comportamento. Isso não é aceito socialmente. Verdade. Se for uma mulher, vai fazer isso mais ainda, mas isso não é aceito. Era falta de personalidade. Maria vai com as outras. Não, querido, hiperempatia. Caramba. Não tem jeito. Na verdade, eu tenho que me situar e entender muito bem quem está na minha frente para compreender o quanto ela vai interferir em mim, para eu entender. Isso aqui é interferência, daqui a pouco vai passar. Só que a gente não percebe os sentimentos do outro. A sinestesia
ela é como se fosse um ruído. Se você está muito agitado, o ruído aqui aumenta. Se você está muito calmo, o ruído reduz e fica uma coisa agradável de estar com você. Mas cada micro expressão vai informando uma coisa diferente. Então, a amígdala cerebral não precisa nem te dizer, né? O que um autista tem de complexo? Uma amígdala cerebral hiperexcitável. Verdade. Ela, na verdade, já é aumentada. Antigamente, isso resultava em imagens que eram chamadas de foco. Você tem foco. Eu, criança, fiz 300 eletroencefalogramas. Por quê? Porque eu fiz xixi na cama até os 9 anos de idade. E ninguém entendia aquilo. Então, o médico olha para a minha imagem, eletroencefalograma antigão, e vai dizer, ela tem foco. Não, ela tem uma amígdala cerebral aumentada. Que aparece na imagem, hiperexcitável, né? Sim. Que aparece numa imagem como aumentada. Então, o susto equivale para mim a algo muito mais intenso. Mas qualquer emoção é assim. Né? E a emoção, a gente já sabe, por causa do Antônio Damasio, essa é a tese do Antônio Damasio. A emoção, ela é muito anterior à razão e ela é o único motor neurológico. A razão não é um motor neurológico. Ela é um a posteriori. Eu aplico a razão. Mas emoção, dentro da gente, o que ela é? Um e-movere. É o que faz andar, é o que faz fazer. Verdade. Então, eu preciso ser movida, seja pelo seu estranhamento, seja pela sua concordância, aceitação. Eu sou movida. E isso conforma a minha atitude com você. Né? Mas eu já tenho um grupo de pessoas trabalhando comigo que quer fazer o DSM do típico. Quer fazer? Ué, o DSM é do típico, porque a gente não vai falar disso. Mas quando que a gente vai falar do fato inexorável? Lembra? A gente falou das vitrines. De que eu não sou capaz de não ceder ao modismo. De que eu tenho que ter mais uma roupa no meu armário, independentemente da antiga, estar ok. Verdade. É um motor que em mim faz fazer, faz deixar de fazer. Eu sou movido. E isto é dado como normal. Mas é bonitinho você ver escrito assim, ó. São pessoas que quando passam por uma vitrine e veem uma coisa completamente nova, se apaixonam, dizem que é linda, porque está na vitrine. Sim, é verdade. E são capazes de tê-la para si. Né? Aqui existe um mandato social operando. E por que o nosso problema é o mandato social? Nós só damos problema nos sócios. Sim. Mas, no fundo, eu não sei se eu quero mudar. Eu acho que essa identidade, ela também tem um valor. Tem. Questionar tanto tem um valor. Sim, com certeza. Não ser levado tão facilmente tem um valor. Não aderir, ser autocentrado, tem um valor. Mas medidor eu não consigo. Eu sei o que seria ter um neto. Eu sei o que seria ter um neto que não conversa comigo. Eu não sei. Se eu não vivi, como eu vou falar da sua dor? Sem dúvida. Eu preciso ouvir de você a sua dor. Como é para você viver com essa criança? Que coisas te incomodam? O que você queria para ela? Que experiência para ela você queria dar? Né? E uma mãe que pode se ver sem capacidade laboral real, tendo que parar, cuidar aqui, porque ela não vai poder esperar que o companheiro dela pare junto. E vai precisar dos dois. Então, são muitas camadas aqui, muita coisa junto. Uma lei não resolve isso, não. Eu concordo com você. Eu acho que o principal é a gente tentar fazer valer o que já tem. Não adianta ampliar muita Isso coisa. seria fundamental, porque enquanto a gente É um trabalho difícil. incita a população a mais leis, a gente também desvia do fato de que a lei que existe não está sendo cumprida. É verdade. Então, assim, a nova lei, a nova lei, a nova lei, a nova lei, a nova lei. Bom, e a antiga, gente? Quem vai fazer valer isso aqui? Meu filho não deveria ir para uma classezinha onde só tem crianças com algum tipo de deficiência já diagnosticada junto. Nós temos uma paciente adulta. Ela chegou para mim e falou, poxa, Carla, eu levei o laudo que você fez, ela tem TDAH.
Ela tem, inclusive, uma situação estranha, porque a jurisdição dela para de funcionar e não é. Já fizemos todo o exame, mas não acusou nada. E ela diz assim, bom, quando eu chego na escola, eu, adulta, sou colocada numa sala com 10 crianças, 8 adolescentes, mas não há nada ali para eu fazer. Eu falei, como assim? Não, eu só fico dentro de uma sala, aí tem crianças de todo tipo na sala, adolescentes de todo tipo na sala, mas eu não tenho com quem falar. Então, a mãe dela acha que ela está indo para uma sala de estimulação, porque esse é o nome da sala. Mas, na verdade, ela só está lá... Ela só está dentro da sala. Sim. Isso é uma coisa que eu... Não vou entrar que é muito a minha pauta. Mas entra na questão aba aí. O que é a aba? Eu tenho... Aqui, a gente é em Brasil, tá? Sim. Estamos preconizando um tratamento dito ouro, não é? Mas quais são as regras do tratamento ouro lá fora? Como é que a terapia aba foi criada? O que ela necessariamente tem que ter? Para começar, terapia aba, no mínimo 8 horas semanais. Sim. Nós temos algum lugar oferecendo isso? Porque se você vai fazer uma sessão de 1 hora com seu filho, depois de 1 hora... E o corpo teórico da aba diz que, no mínimo, você tem que ter vivência de 8 horas. O que estamos chamando de aba? Como que eu aceito 1 hora de tratamento? Não vai funcionar. Meu filho faz 20 horas. Literalmente. E ele faz 20 horas. Se ele não tiver alguém exclusivamente para ele, as 20 horas forem compartilhadas... Não, exclusivamente. Entende? Senão você está no laudo. Mas me diz quantas crianças você conhece que tem 10? 10 horas. E sobretudo que você, no SUS não tem, né? Acho que isso é a maior crítica. Aliás, no SUS, você encontrar um neuropediatra, um psicólogo no SUS é uma coisa... dificílima. Na atenção especializada, sim. Quando você vai para a questão da alta complexidade. Mas, enfim. Tem muita coisa junto. Muita coisa. Né? Você vai conversar com diversas mães que vão te dizer que elas queriam abrir para o filho dela, porque a vizinha tem. Sim. Mas a vizinha tem num mote de um horário. Ou tem 10 crianças na sala, aplicador de aba. Não desculpa. Aí quebrou a teoria. Sim. Se quebrou a teoria, eu não posso afirmar que isso é aba. Sem dúvida. Os cursos que existem no Brasil. Existe algum curso de aba? Não, tem curso de aplicador de aba. Aplicador de aba é nível ensino médio. Não é o psicólogo lá nos Estados Unidos que aplica a aba. Ele planeja. O psicólogo planeja, né? A aplicação pode ser essa pessoa. Sim, desde que bem treinada. Sim, mas o planejamento A questão é a responsividade, inclusive a responsabilidade pacífica, amigável. Porque uma coisa que a aba teve que declarar, ela fez testes com reforço negativo e descobriu que ele não funciona. Então, se você criar questões, se você enervar uma criança, você não tem um resultado. Essa era a aba de 60 anos atrás. Agora, graças a Deus, sim, a gente tem uma metodologia mais positivista, né? Exatamente, que a gente tinha assim, trabalhos e mais trabalhos baseados em ideias, né, como a cadeira de Skinner, né? O Skinner inventa uma cadeira, o pai do Skinner inventa uma cadeira na qual seria o estudante perfeito estaria ali, só que ela tem tira de couro aqui, as tiras de couro aqui para a criança ficar olhando para frente. Skinner, Pavlov, Watson serviram como fundamentação, mas que bom que a gente... Pois é, gente, mas assim, sem o envolvimento, deixa pegar, deixa fazer, sem uma política da amizade. Aqui, ó, você não tem, você não ganha nada. Não ganha, não. Se a neuroplasticidade é contexto dependente, eu dependo de você estar feliz para querer voltar naquele mesmo lugar. Verdade. Felicidade. Crianças não vão felizes para a escola. Eu queria ver isso. Como eu sei que não. Nossos filhos indo felizes para a escola. Pelo menos a maior parte delas é difícil. Que vão investigar, porque vão pesquisar, porque vão colher, porque vão plantar. Não vão, eles vão pegar giz, quadro e olha lá. Tá. Cara, eu poderia ficar aqui ouvindo você por muito mais tempo. Mas nossa hora aqui já passou rápido, né, Thomas? A gente tem um episódio que é um pouquinho mais curto, já passou mais de 1 hora, 1h20, né, Thomas? Conversa boa, né?
Conversa boa. Ih, estou impressionado, eu estou impressionado aqui, dá vontade de ficar ouvindo, né? Muito conhecimento. É muito conhecimento. Não chama os hiperverbais. Cara, parabéns de verdade. É impressionante ouvir, muito agradável. Não, é um prazer. Demonstra-se um conhecimento muito profundo, parabéns. Acho que não, estou uma doutora em psicologia, então não era para se esperar menos, parabéns. E eu vou pedir para você agora fazer um desfecho, mandar um abraço para as pessoas, qualquer coisa que você queira falar, seguir nas redes sociais, para se despedir. Obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigada a você. Foi maravilhoso. Na verdade, sou eu que quero agradecer a vocês, né? Primeiro pelo espaço, pela oportunidade, por estar falando de coisas tão difíceis, de coisas que a gente vive no dia a dia. O que eu acho é que a gente tem que se abrir para ideias realmente construtivas de vida, sabe? Parar um pouquinho de responder a tudo que nos pedem, começar a olhar pelo valor que tem as coisas. E o valor que há em você poder conviver com pessoas diferentes é um valor inestimável. Quem aprende sou eu, é você. Mas não espere que alguém faça isso por você. É criar, vá você procurar pessoas diferentes de você. Vá você encontrar mundos que você não conhece. A vida não é só a vidinha que a gente leva, né? E aí deixar aberto o espaço para quem quiser tirar dúvidas, conversar. Passo meu e-mail depois para você, não tem problema nenhum. É um prazer e a gente está aqui, é para isso mesmo. Isso aqui é psicoeducação também. Verdade, sem dúvida. Parte do trabalho da gente. Carla, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Tudo de bom. Gente, um abração. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.